Bem-vindos à aula sobre variantes linguísticas. Falaremos sobre cultura, linguagem e língua. Sabemos que há uma relação direta entre linguagem e cultura, já que a língua portuguesa não pode mais ser vista como uma herança pronta ou apenas um instrumento, mas sim como um produto histórico-social, fruto de seus usuários, os brasileiros. Partindo desse princípio, a base de trabalho passa a ser melhorar a capacidade de expressão, sabendo cada vez mais e melhor manusear esse instrumento que é a língua. Tudo o que dizemos ou escrevemos, ou seja, todos os textos produzidos apresentam uma finalidade. Essa finalidade é que vai interferir no modo como se fala ou se escreve. Pode-se dizer que a forma do que se diz está vinculada profundamente à função, ou seja, alvo que se deseja atingir, seja com a palavra, seja com a frase, a expressão, o período, enfim, o texto. Decorrente desse princípio, constata-se que não há apenas uma língua portuguesa ou uma forma de se usar a língua. Cada situação, cada lugar, cada meio, cada interlocutor, todos esses elementos são variáveis que levam ao uso diferenciado da língua. A língua varia no tempo, no espaço, nas diferentes classes sociais. Uma história contada por uma criança ou por um adulto terá uma apresentação linguística diferente. Um especialista em economia elaborando o editorial e uma dona de casa esperando ser atendida em uma fila de padaria comentam de forma diferente um pacote econômico do governo. A forma como se expressava afetivamente um casal no século XII é fundamentalmente diferente da forma como se expressa hoje, em pleno século XXI. Além disso, em termos de regiões e de níveis de instrução, percebem-se diferenças. Um adolescente de origem sueca apresenta uma visão de mundo diversa da de um adolescente de origem árabe, por exemplo. É expressa essa visão de mundo em formas de linguagem diversas também. Um adolescente de classe média, escolarizado, tem uma forma de expressão bem diferente da de um adolescente marginalizado em ruas de grandes centros. E os exemplos multiplicam-se mais e mais, confirmando e reiterando o fato de que linguagem e cultura estão indissociavelmente ligadas, o que faz da língua o meio e o instrumento de expressão dessa cultura diversa, variada e rica da humanidade em geral. Falaremos agora sobre cultura. A cultura é definida dessa forma no dicionário. Antropológica. Conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes que distinguem um grupo social. Forma ou etapa evolutiva das tradições e dos valores intelectuais, morais, espirituais de um lugar ou período específico, civilização. Complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e à difusão das belas artes, das ciências humanas e afins. Falaremos agora sobre os vários tipos. A cultura alternativa. Um grande exemplo de cultura alternativa são os hippies dos anos 60, pois eles quebraram todos os padrões culturais estabelecidos na época. A cultura de massa. Como podemos defini-la? Universos de formas culturais, por exemplo, música, literatura e cinema, selecionadas, interpretadas e popularizadas pela indústria cultural e pelos meios de comunicação para a disseminação junto ao maior público possível, indústria cultural. A forma pejorativa pode ser dita como conjunto de atitudes, linguagens, conhecimentos e costumes assim induzidos que tendem frequentemente à estereotipagem e à simplificação e buscam satisfazer indiretamente interesses de determinados grupos sociais
Indústria da cultura. A cultura erudita. A cultura erudita é um conjunto de conhecimentos acumulados e socialmente valorizados que constituem patrimônio da sociedade. Já a cultura física é o aprimoramento regular do organismo mediante a prática do esporte e da ginástica. A cultura oficial é o conjunto de atitudes, linguagens, conhecimentos, costumes, explícita ou implicitamente difundidos e estimulado pelos meios de comunicação, mantidos ou estimulados pelo Estado e suas autoridades constituídas. Essa definição é do Dicionário Ruais da Língua Portuguesa. Como se vê, esse termo é amplo e passa a englobar qualquer tipo de intervenção do homem na natureza. Sob esse prisma, a pintura de um quadro, o trabalho de um tear, a construção de um prédio ou de uma casa, os avanços na área da medicina, da informática ou da engenharia, tudo é cultura. A cultura resulta de uma criação social e seus ensinamentos são transmitidos de geração a geração. Apenas o homem é capaz de criar e manter uma cultura e participar dela. O fato de partir de um ponto em que seu antepassado parou, continuando o processo de conhecimento, seja ele qual for, permite que o homem evolua no sentido de aperfeiçoar e aprofundar todas as informações que recebe. O homem que investiga hoje o genoma humano dependeu das primeiras investigações da área, ocorrida há muitos e muitos séculos. O fato de estar no ponto em que deve o processo de continuidade que caracteriza o percurso evolutivo da humanidade. Iremos falar agora sobre linguagem. Bom, a definição que temos sobre linguagem são essas. 1. Linguagem. Qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. Linguagem humana. Número 2. Qualquer sistema de símbolos ou objetos instituídos como signos, código. Linguagem das cores. Sistema secundário de sinais ou símbolos criados a partir de dada língua. Linguagem cifrada. Meio de comunicação natural próprio de uma espécie animal. Linguagem dos golfinhos. 4.1. O meio de comunicação por meio de signos orais articulados próprio da espécie humana. 4.2. A capacidade inata da espécie humana de aprender a comunicar-se por meio de uma língua. 5. O mesmo que língua. 6. Emprego particular de uma língua considerada do ponto de vista da relação entre o modo de expressão e seu conteúdo, linguagem ambígua. 6.1. Maneira de exprimir-se própria de um povo, de uma área geográfica, linguajar, fala, dialeto, linguagem nordestina. 6.2. Maneira de expressar-se própria de um grupo social, profissional ou disciplinar. Por exemplo, linguagem científica ou jurídica. Número 7. Informática. Conjunto de símbolos, palavras e regras criadas na construção de sentenças que expressam e processam instruções para computadores. E número 8. Lógica. Sistema formal de símbolos estabelecidos em função de axiomas, regras e leis que estruturam um enunciado. Falaremos agora. A linguagem artificial é aquela projetada especificamente para facilitar a comunicação em determinada área, como as línguas artificiais e as linguagens científicas, por exemplo, a lógica e a matemática. Já a linguagem corporal é o modo da gente se mover, do jeito que a gente se gesticula, próprio de cada pessoa ou de cada animal, usado para intercomunicação com outras pessoas ou outros animais.
Na linguagem familiar, nós podemos dizer que essa variante linguística é falada no âmbito doméstico. As palavras e expressões são empregadas na literatura, no teatro ou em atividades afins, quando é preciso recriar a atmosfera de família. Então, nesse exemplo aqui que eu estou dando da família do Chris, é porque quando temos uma série, um filme que retrata a família, usa-se essa variante linguística para recriar com realismo essa atmosfera de família. A linguagem figurada é aquela que se caracteriza pelo emprego sistemático de figuras de palavras, especialmente das que comportam mudança de sentido, como a metáfora, a metonímia. Nessa imagem aqui, o Shrek está dizendo que os ogros são como as cebolas. Aqui ele está usando uma metáfora, portanto, linguagem figurada. Ele não está dizendo realmente que os ogros são cebolas. Ele está dizendo que são como cebolas. A linguagem natural é aquela que surge e se desenvolve a partir de uma capacidade natural de uma espécie, como as línguas humanas e as linguagens animais. Por fim, temos a linguagem simbólica. Pessoal, a linguagem simbólica é aquela que vai empregar símbolos, especialmente no sentido de tornar claras e precisas as informações. Essa é uma definição tirada do dicionário Roais da Língua Portuguesa. Essa linguagem é a linguagem da lógica, da matemática, ok? Quando o homem cria um novo sentido para uma palavra, desenvolve novas maneiras para expressar significados, traduz em texto suas experiências e o mundo em que vive, e usando a linguagem está criando uma cultura. Por isso, pode-se dizer que a linguagem também é uma manifestação cultural. Sob esse prisma de construção da cultura, diz que a linguagem é a faculdade humana de poder comunicar os pensamentos. Para isso, os seres humanos valem-se de diferentes linguagens, com o uso de gestos, de sinais de trânsito, de símbolos matemáticos, de símbolos lógicos, símbolos químicos, palavras, cores, sons. E é por causa da linguagem que o ser humano acumula e transmite experiências, partilha com seus semelhantes, assegurando dessa forma a continuidade do aprendizado, elemento imprescindível à criação e manutenção de cultura. Entre os vários tipos de linguagem, destaca-se por sua potencialidade criativa quase incomensurável a linguagem verbal, que é a capacidade do homem de comunicar-se por meio de um sistema de signos vocais, ou seja, a língua. A linguagem verbal apresenta 3 características fundamentais. A primeira é o funcionamento simbólico, a segunda, a organização articulada, e a terceira, a produção de discursos a partir de determinados conteúdos. A linguagem verbal, com sua multiplicidade de funções, permite uma participação social interativa, num contexto sociocultural que viabiliza essa troca e que concretiza a linguagem como elemento formador de uma comunidade. Nós iremos falar agora sobre língua. Eu vou ler para vocês aqui algumas definições tiradas do dicionário Roais de Língua Portuguesa. Língua, substantivo feminino. Sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão falado ou escrito. O idioma nacional. O sistema abstrato de signos interrelacionados de natureza social e psíquica, obrigatório para os membros de uma comunidade linguística. Essa é a definição do Ferdinand de Saussure, que era um linguista. A próxima definição é um estilo de expressão particular a um grupo social, profissional ou cultural, linguagem. E a última definição, estilo de expressão característico de um escritor. Uma escola, um movimento, uma época, linguagem.
Bom, já que nós escutamos agora essa definição do que é a língua pelo dicionário, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a língua, ok? Vamos começar com a língua escrita. A língua escrita é a representação de natureza visual de uma língua, mediante o emprego de um dos diversos sistemas de escrita existentes. Como aqui na nossa imagem, nós temos a língua japonesa. O conjunto das formas e construções que caracterizam o estilo dos textos que ocorrem por escrito, diferentemente da língua falada, cujo vocábulo e o modo de uso são próprios de determinada atividade ou de determinado grupo de pessoas. Língua dos médicos. A linguagem falada, desculpa, gente, a língua falada, ainda estou lá na linguagem. A língua falada é a língua empregada na modalidade falada da comunicação. Lembrem-se do ato de fala. É considerada a língua por excelência, ou seja, a língua viva. E ela é marcada por várias características que diferenciam ela da língua escrita, como maior informalidade, né? Se na língua escrita a gente tem que ter mais formalidade, no caso, vocês estão fazendo um curso de redação, né, de leitura e de escrita, essa escrita tem que ser mais formal do que a fala. Ter mais redundância também, menos conservadorismos e tem espaço para renovação e criatividade. No caso, eu estou falando aqui, né? Eu tenho maior liberdade do que na escrita para usar modos informais. A língua padrão é a variante da língua que é prestigiada pela comunidade falante e que suprarregionalmente, essa palavra é difícil, se torna o meio unificado de comunicação. É usada na mídia, no ensino. Eu coloquei o exemplo do William Bonner aqui porque ele é um jornalista. Todos sabem que o Jornal Nacional passa nacionalmente, né? Ele passa na televisão de todos os brasileiros. Então, essa língua que ele tem que usar tem que ser uma língua que todo mundo vai entender. No caso, ele vai usar a língua padrão, que é onde entra esse termo que eu falei para vocês, suprarregionalmente. Então, não importa a região, ele será entendido, certo? Por conta da língua padrão. Antes de falar do Chico Bento, eu quero falar para vocês, né, sobre essa ponte entre a linguagem e a cultura, né? Assim que ela é estabelecida, a linguagem verbal, ela se realiza sob forma de determinada língua. O fato de o ser humano dispor de inúmeras possibilidades para efetivar o processo da comunicação leva ao fato de que cada língua corresponde à expressão de uma escolha entre as possibilidades, apresentando variações significativas em função dos valores sociais, regionais, da idade, da situação de comunicação. Podemos afirmar, portanto, que a língua, da mesma forma que as concepções religiosas, a culinária, as vestimentas, é um fato de cultura. Ela integra-se na cultura. Funcionando na sociedade como elemento disponível para a comunicação de seus integrantes, a língua depende da cultura e, ao mesmo tempo, tem a tarefa de expressar todas as outras manifestações culturais. Vou ler um pedacinho para vocês de um trecho que foi separado do Matoso Câmara. A língua é uma parte da cultura, mas uma parte que se destaca de todo, e com ele se conjuga dicotomicamente. A língua só existe justamente para esse fim, não tem finalidade em si mesma. A sua função é expressar a cultura para permitir a comunicação social. As aquisições culturais são ensinadas e transmitidas em grande parte pela língua. As variações linguísticas, manifestadas principalmente, mas não apenas, na linguagem falada, denunciam preferências associadas à nacionalidade, regionalismos, à ocasião, situação, à idade, à escolaridade da pessoa, ao grupo social que ela faz parte.
a profissão que ela tem. Vou dar uns exemplos. Um jovem, ele diria, vou dar um rolê, certo? Já um adulto, é mais provável que ele diga, vou dar uma volta. Em São Paulo, né, o pessoal fala parar no farol ou semáforo. No Rio de Janeiro, já se fala parar no sinaleiro. Vocês sabem que tem essa coisa do biscoito ou bolacha, né? Que é uma coisa que as pessoas brincam muito. Se biscoito é bolacha, o que é bolacha, o que é biscoito. Isso é uma coisa, é cultural, tá, pessoal? Isso é cultural mesmo, igual esses exemplos que eu tô dando pra vocês. Quando você vai falar para um amigo, é provável que você diga, vamos supor, a gente precisa se ver mais vezes. Agora, já quando você vai falar com uma pessoa importante, né, um ambiente formal, você vai falar, espero vê-lo em breve. No Brasil, o pessoal fala ficar na fila do trem. Já em Portugal, eles falam pegar a bicha para o combolo. Bicha aqui no Brasil tem outro significado, né? Um médico diria, o paciente foi a óbito. Já nós, humanos, né, normais, digamos assim, nós, pessoas comuns, a gente fala o doente morreu. Nas ruas, as pessoas falam o ladrão fugiu, já na delegacia eles falam o elemento se evadiu do local do crime. Bem chique, né? Vou ler para vocês também um pedacinho de um poema do Oswald de Andrade, que ele deixou, né, como um registro da fala dos trabalhadores braçais da cidade de São Paulo do tempo dele. O poema chama Vício de Fala, é só um pedacinho, tá bom? Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Eu deixei um exemplo aqui, né, falando sobre o Chico Bento mesmo agora e o Zé Lelé. É um exemplo, né, é uma tirinha. E o Chico Bento tá falando assim. Tô te dizendo, as goiaba desta temporada tão ainda mais doce. Aí o Zé Lelé responde, para de falar que tô ficando com a boca cheia d'água. É até difícil de falar, né, até difícil de ler. Por quê? Né? Eles são considerados típicos habitantes da zona rural, que a gente chama de caipira, né? Essa tipicidade é confirmada não só pela indumentária, né? Pé descalço, calça xadrez, desfeita na barra, chapéu de palha. Não apenas pela imagem, né? Pelo que eles estão usando, mas também pelo jeito que eles falam, né? Como ali ele fala, tô te dizendo. Em vez de ele falar estou te dizendo. As goiaba, ao invés de as goiabas, desta temporada estão ainda mais doce. Ainda mais doce seria o certo, né? Assim, na linguagem formal. Ali também o Zelele respondendo para ele, em vez de falar pare de falar que estou ficando com a boca cheia de água, né? Ele fala para de falar, né? É mais assim, esses traços que você percebe que trazem esse sentido, né, do caipira, da linguagem do interior, né? Mesmo o nosso R, que é diferente do pessoal de São Paulo, que é diferente do pessoal de Minas, né? São características da língua, da linguagem, que mostram a cultura de cada lugar. Né? Pessoal, para a atividade de vocês, eu preciso que vocês montem um documento com um exemplo de cada modalidade de cultura que eu apresentei aqui para vocês e um exemplo de cada tipo de linguagem que vocês aprenderam aqui durante a aula. Esse tempo de dedicação aqui eu coloquei bem abaixo, né? Eu acredito que vai precisar de mais. Procurem poemas, tirinhas, cenas de filme,
né? Percorram esse repertório que vocês têm, né? Coisas que vocês consomem. E façam atividade. Aí depois que fizer a atividade, vocês podem enviar no nosso e-mail para correção, né? professorasdelínguaportuguesa@gmail.com. Eu separei aqui para vocês uns exercícios que eu tinha. Tá até em foto porque eu só tinha físico, né? São alguns exercícios bem antigos, mas que podem ajudar vocês, né? A consolidar o conhecimento da aula de hoje. O primeiro ele foi tirado da FUVEST, de São Paulo. Leia atentamente o texto a seguir. Essa vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar? É um trecho de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. A pergunta, vamos lá. Nesse contexto, o verso defuntos encomendar, o que ele significa? Ele dá 5 opções para vocês aí. Ordenar a morte de alguém, lavar e vestir o defunto, matar alguém, preparar a urna funerária ou orar pelo defunto. Eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês. Minutinhos não, né? Uns segundinhos para vocês pensarem. Pensem bem. O que significa defuntos encomendar? Vocês acham que é ordenar a morte de alguém, lavar e vestir o defunto, matar alguém ou preparar a urna funerária ou orar pelo defunto? É um pouco difícil, né? Você pensa assim, nossa, o que será que significa? Porque pra gente, defuntos encomendar fica até bem bizarro, né? Pensaram na resposta? Bom, pessoal, a resolução desse exercício é a resposta E, orar pelo defunto. Por quê? As excelências e as ladainhas, elas são muito comuns na cultura nordestina. O que são essas excelências e ladainhas? São cânticos religiosos. Eles são cantados no momento da encomendação. O que significa? É uma espécie de velório, né? A encomendação do morto. É um momento em que se ora pela alma de defunto. Então, a resposta certa é a letra E. Eu nem marquei aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar. Vamos ver. Talvez. Ah, gente. Acho que não, né? Vou colocar assim, só para vocês verem. Letra E. Letra E. Orar pelo defunto. A2. Na 2 é da FUVEST, né? Esse exercício. Ele fala o seguinte. Leia atentamente a frase a seguir. Você pode dar um rolê de bike, lapidar o estilo a bordo de um skate, curtir o sol tropical, levar sua gata para surfar. Considerando-se a variedade linguística que se pretendeu reproduzir nessa frase, é correto afirmar que a expressão proveniente da variedade diversa é dar um rolê de bike, lapidar o estilo, a bordo de um skate, curtir o sol tropical ou levar sua gata para surfar. E aí, pensem. O que vocês acham aí? Qual delas que utilizou uma outra variedade? Qual dessas expressões não está dentro, né? A que foge da variante aí linguística. E aí? Pensem. Eu já vou dar a resposta. Bom, pessoal, a resposta certa é a B. Ó, vamos lá, que eu vou colocar para vocês aqui, gente. A resposta certa é a B, tá? Lapidar o estilo. Por quê?
Essa é a única alternativa em que se utilizou a variante padrão da língua. Nas outras, nós podemos ver variantes, né, populares. É característica de grupos mais jovens, de determinado segmento socioeconômico da população paulistana, no caso, né? É isso. Bom, espero que esses exercícios tenham servido para vocês terem uma ideia de como que vai aparecer nos vestibulares, né? Então, é isso. Enviem a tarefa, ok? Vou esperar. Espero para corrigir. É isso, pessoal. Terminamos a aula sobre variação linguística. Vejo vocês na próxima aula, ok?